Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao canal do William Mello. Há uns meses eu gravei esse vídeo para o apps entrada de texto com altura flexível, onde eu iria esse áudio e também disponibilizei nos comentários e a gente coloca esse áudio na propriedade rate, altura do componente de texto. E conforme a gente vai digitando ou apertando Enter, para que o componente aumente sua altura automaticamente. Desse modo assim, vai digitando até chegar a uma quantidade de letras pré-determinada e vai aumentando. E se eu apertando Enter, o componente vai aumentando de tamanho. Porém, é um problema. Conforme ia aumentando a quantidade de componentes, e mais alguns, se eu ia lá na fórmula de um e visse que precisava adaptar a quantidade de letras, ou o motivo é o deixar a altura diferente, eu estava tendo e voltar em todos os componentes de entrada para fazer esse ajuste. Ou poder ter isso daí dentro de uma variável para facilitar. Por recentemente, a Microsoft liberou algo e ajuda nisso. Mas antes de eu mostrar, se inscreva no canal e deixe um like nesse vídeo. Eu estou me referindo à criação de funções. Por enquanto, ainda é experimental no Power Apps. Então, para criar uma função, primeiramente a gente tem que ativar, nisso a gente vem em configurações, em recursos futuros, experimental, e ele é o último item, funções definidas pelo usuário. As funções definidas pelo usuário, DFs, são chamadas de formas com parâmetros para reutilização lógica. Só esse ir para ativar, ele pede para ativar um outro item chamado novo mecanismo de análise. E mais no início, já achei. No mecanismo de análise, habilita o novo mecanismo de análise. Ou você pode vir e pesquisar, né? Novo mecanismo e já facilita. Então a gente ativa ele, e para salvar. E a gente volta lá nas funções, ativa. Ele fala que eu preciso salvar o aplicativo e atualizar a página. Então, primeiro a gente fecha, salva. Assim que salvar, a gente ele no F5 ou ele é para atualizar a página, para a página. Está aí abrindo, termino de a página. Então a gente vai em App, em Propriedades, a gente seleciona Fórmulas. Eu já coloquei o OD, eu montei, e é uma adaptação do OD, eu mostrei naquele outro vídeo. Então, primeiro eu determinei é o todo componente, quantidade até a pessoa pode digitar até começar a aumentar o tamanho. E tem três funções. Descer assim por exemplo, f quantidade de letras, repete mais de uma vez na função principal, e f quantidade de quebra de linhas, repete umas duas vezes embaixo. Então, basicamente, os três recebem texto. Então, primeiro a gente escreve o nome da função, abre parêntese, o nome do argumento, o texto, dois pontos e o tipo, o text. Aí, eu vou para o texto como exemplo, dois pontos aparece as opções de tipo e a gente pode acessar atualmente. Booleano, é verdadeiro ou falso, o de data, daytime inclui o horário, id e gera um ID, é uma sequência de letras, números e gerado aleatoriamente, e pelin tipo number, é número, é tipo texto, mas conhecido pelos programadores como string, time, horas, e type object. Eu ainda não utilizei, mas pelo nome acredito que seja JSON. Então nesse caso é text. Depois fecha o parêntese, dois pontos, e se determina o tipo de retorno. Nesse caso, posterior, esse tipo de retorno é number. Na primeira função, apenas é o tamanho do texto. No segundo, na segunda função, eu faço a subtração do tamanho do texto.
uma quantidade de vezes e tem um enter, sendo o enter o ódio é SHA-10. Utilizar essa função e depois sobre o enter. E aí, como vocês podem ver, essa parte é exatamente o retorno do de cima. Por exemplo, nesse caso, o retorno é exatamente o de cima, então vou aproveitar e vou substituir esse len pelo nome da função de cima. Então nisso ele vai chamar a função de cima e vai ver a quantidade. Depois de eu mostrar essa função funcionando, eu vou fazer um teste colocando esse aí abaixo dos demais, só para a gente ver como vai funcionar. Por último, ele tem outra função chamada f_autor_acessível. Recebe o texto, retorna o número e aí usei um switch. Esse switch já é true para ele roda as opções abaixo. Ou seja, se a quantidade de letras do texto for menor a quantidade a itens, e também a quantidade de hebra de linhas foi igual a zero, é para considerar o todo componente. Nesse caso, eu deixei o 40. Do contrário, vocês podem ver, eu poderia ter usado um if. Ele pega a quantidade de letras do texto, subtrai por 100, e arredonda para cima sem decimais, por isso está o zero aí. E o resultado ele multiplica pela altura do componente. E como adicional, se houver hebra de linhas através de enters, ele pega a quantidade de hebra de linhas, soma mais 1 e multiplica pela altura do componente. Então, nos componentes, apenas vou precisar do nome dessa função. Copio aí, vou lá no componente, vou na propriedade de altura, apago aí a fórmula anterior, vou lá f altura flexível, abro parêntese, vou lá o self.test e fecho parênteses. E nisso aí eu posso copiar para os demais. Aí já substituo a fórmula anterior e repito também no último componente de texto, apago o anterior, coloco esse novo. Então eu vou testar no primeiro, conforme vou digitando, quando chega ele limite a quantidade de itens, já aumenta, e se eu aperto Enter, ele vai aumentando o tamanho. E nos demais também funciona do mesmo jeito. Se eu vou apertando Enter e vou digitando, né, e vai aumentando. E aí, ó, também vou digitando, chega a quantidade de letra, eu vou apertando Enter e vai aumentando. Nisso, se eu vier e mudar, por exemplo, quantidade itens, seja 100 itens, estou vindo aí, eu vou apagar o texto de 1, para 200 também. Então, como eu mudei para 100 itens, então para dar quantidade, para aumentar o tamanho, eu tenho que digitar bem mais itens até completar 100. Então, ó, completou 100, ele já aumentou o tamanho. E assim vale para todos. Desse modo, facilitando a manutenção. Ao fazer ele teste dessa primeira função, eu vou deixar lá para o último. Ó, já ficou em vermelho umas páginas e puxa a função. Eu vou deixar ele aí para o último. Ó, ele tá, então ele existe aí dentro. Então vou testar no primeiro para ver se vai dar certo. Só e antes, eu vou diminuir também a quantidade de letras. Em vez de deixar 100, eu vou deixar 20. Só para digitar menos no teclado aí. Então, conforme eu vou digitando, digito já chegou em 20 e está dando certo. Aparentemente, um bug que tinha antes, e se para utilizar uma função em outra função, a função que você vai utilizar tinha que estar antes, aparentemente não tem mais esse problema. E aí no meu teste deu certo. Por um caso, eu vou deixar ainda antes, né, para fim de entendimento. Esse código eu fiz, vou deixar aí nos comentários desse vídeo. Espero que esse código seja útil para você. E esse vídeo também sirva para você aprender um pouco como funciona a criação de funções aí no Power Apps. Lembrando, esse recurso para criação de funções ainda é um recurso futuro e está como experimental. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo. Não se inscreva de se inscrever no canal e também de deixar uma curtida nesse vídeo. E até a próxima!